Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado, então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixe seu like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento, recorde próximo de ser batido pelo técnico Rogério Ceni, e você vai falar, Jonas, mas você critica o Rogério Ceni? Critico o Rogério Ceni. Mas por que você critica? Porque críticas faz parte e quando estiver jogando bem, bem pra caramba, a gente vai elogiar, como já elogiamos aqui várias vezes. Quando estiver jogando mal, a gente vai criticar, né? O Bahia tem oscilado bastante pelo projeto, pelo investimento. Eu acho que o Bahia, ele poderia estar numa situação mais confortável, mas admito que o trabalho do Rogério Ceni é de médio pra bom. Né? É de médio pra bom. Ah, então você é a favor que o Grupo City demita o Rogério Ceni? Não. O fato dele não ser o meu técnico favorito não faz com que eu queira a demissão dele. Para você demitir o Rogério Ceni, que tem um trabalho aí evoluindo, né? Ele tá também criando experiência, criando casca, né? Não faz com que eu queira que ele seja demitido. E eu venho falando constantemente aqui de que ele tá cumprindo à risca o que foi passado para ele. Essa é a pura realidade. Tá? Passaram que ele tinha que não tomar susto, não tá tomando susto. Tinha que brigar entre os 10, tá entre os 10. Né? Tinha que ser campeão estadual, foi campeão. Tinha que estar numa competição sul-americana, esteve presente. Então tudo que foi passado pro Rogério Ceni, né, ele cumpriu a risca. Então por isso que eu acho que o Grupo City está feliz com o trabalho do técnico Rogério Ceni, que não é o meu técnico favorito. Eu acho que se o Bahia tivesse um técnico mais experiente, um técnico estrangeiro. Ah, Renato Paiva, não, pelo amor de Deus, escolhe direito. Renato Paiva não. Mas um técnico estrangeiro que não respeitasse Flamengo, Palmeiras, sabe? Acho que o Bahia estaria brigando pelo título brasileiro, acho que tem totais condições disso, tá bom? Mas o Rogério Ceni tá perto aí de rever o Fortaleza, né? O clube no qual ele iniciou a sua carreira, tá? Ele vai superar a marca e atingir recorde de jogos pelo tricolor baiano, cara. O futebol e suas coincidências, né? Marcam presença mais uma vez nesse campeonato brasileiro, depois de bater a marca de 500 jogos como técnico, né? Será que ele já pode ser considerado um técnico ainda inexperiente com 500 jogos? Não, acho que não, né, cara? Acho que não é mais inexperiente não, né? E ele bateu esse recorde na derrota diante do Atlético Mineiro no início do mês, tá? O Rogério Ceni vai atingir agora mais um número importante no jogo de quinta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia vai se isolar como time que o técnico mais treinou na carreira, justamente em um duelo contra o Fortaleza, que foi o dono do posto por muitos anos. Ele fez um bom trabalho também lá na equipe do Fortaleza. Depois do empate do Bahia, né, com o Internacional, antes da pausa para a data FIFA, o Rogério Ceni chegou a 153 jogos como comandante do tricolor, né, com 80 vitórias, 29 empates e 44 derrotas, um aproveitamento relevante de 58,6%, tá? Ele já é o 8º treinador com mais partidas na história do esquadrão. Olha só quem são os 8, ó. Evaristo de Macedo, 385 jogos. Pinguela, 208 jogos, Zezé Moreira com 206, Orlando Fantoni com 202, Dante Bianchi com 190, Carlos Froner com 169, Joel Santana com 166. Não sabia que o Joel tinha treinado por tanto tempo assim o Bahia, e o Rogério Ceni agora com 154 jogos, tá? Pela equipe do Fortaleza, Ceni teve quase 3 anos de trabalho entre 2017 e também 2020, né, interrompidos por uma breve passagem pela equipe do Cruzeiro com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. Desempenho de 60,1%, um bom desempenho lá no Fortaleza. No clube cearense, ele conquistou 44,4% dos 9 títulos da carreira, que foi Série B em 2018, né, Copa do Nordeste de 19, estaduais de 19 e também estaduais de 20. O Ceni assumiu o Bahia no retorno de 2023, quando conseguiu ajudar a equipe a escapar do rebaixamento. Aquela vitória contra o Atlético Mineiro foi preponderante, né? Eu acho que tudo poderia ter ido por água abaixo, né? Um ano depois, né, ele conquistou uma vaga na Libertadores depois de 35 anos. Tá? Nessa temporada, além dos títulos do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o esquadrão está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro e caminha, né, a passos largos na sua melhor campanha da era dos pontos corridos. Tá? Ao longo da caminhada pelo Bahia, o Rogério Ceni alcançou outras marcas significativas. O tricolor fez o seu melhor primeiro turno na era dos pontos corridos, estabeleceu o recorde de vitória em casa no Campeonato Brasileiro e bateu pela primeira vez o Palmeiras no Allianz Parque, o Bragantino em Bragança Paulista, o Corinthians em Itaquera, enfim, rompendo barreiras. Tá? O próprio Rogério Ceni alcançou marcas pessoais ao superar o próprio Flamengo e também o São Paulo pela primeira vez desde quando ele se transformou técnico, tá bom, meus amigos? Rogério Ceni tem na lista aqui, ó, o seguinte, ó, fuga do rebaixamento em 2023, vaga na Libertadores em 24, título baiano em 25, Copa do Nordeste em 25, melhor primeiro turno da era dos pontos corridos em 25, melhor campanha em casa na era dos pontos corridos. Não tem como a gente falar que o trabalho do Rogério Ceni é ruim.
Não tem como a gente falar isso. Agora, eu, Jonas, eu tenho as minhas, vamos dizer assim, né, as minhas aspas, os meus colchetes, enfim, eu tenho as minhas coisas em relação ao trabalho, porque eu acho injusto você comparar com o trabalho do João Santana, do Evaristo, do Roger Machado, né, porque esses treinadores não tiveram as condições espetaculares, vamos dizer assim, que o Rogério Ceni tem. Tá? Será que o que o Rogério Ceni está fazendo, outro treinador não teria condições de fazer com a estrutura que tem, com as condições de investimento que está tendo? Não sei, né? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então, é por isso que às vezes eu critico, de que, pelo que está sendo apresentado, muita gente acha que o Rogério Ceni está fazendo um favor. Não, o Rogério Ceni está fazendo um favor. Não, cara, ele recebe bem, muito bem. Eu acho que é o treinador que mais, em relação a salário, é o salário mais alto de treinadores que já passaram na história do Bahia. Né? Ele é o treinador do Bahia que teve mais investimento na história do clube. Né? Então, será que isso que ele está fazendo é porque ele é muito bom mesmo ou porque ele deu a sorte de pegar um Bahia nesse momento? Eu acho que qualquer técnico hoje gostaria de treinar o Bahia. Pergunta pro Roger Machado, pro João Santana, até mesmo pro ex-treinador lá, enfim, que me fugiu o nome agora, o Evaristo Macedo, se ele não gostaria de estar no Bahia nesse momento aqui, se não seria muito mais fácil para eles trabalhar com essa estrutura do que você tendo que gerenciar problemas, salários atrasados, né, elenco fraquíssimo, né? Então por isso que eu falo que o Rogério Ceni poderia estar fazendo um trabalho mais consistente. Não é que seja ruim, mas mais consistente, porque da mesma forma que o Bahia ele é fortíssimo na Fonte Nova, é um time extremamente comum quando joga fora de casa. Então, se em algum momento conseguir equilibrar isso, né, cara, o Bahia vai brigar nas cabeças, eu tenho certeza absoluta quanto a isso. Tá bom, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar, a renovação de contrato do Everton Ribeiro está muito bem encaminhada, né? Já tem conversas, ele tem um contrato aí, como... Eu vou trazer informação completa aqui para vocês, porque tem muita gente que tá me rebatendo, tá? Ah, mas não, ele tem metas e é automático. Cara, é automático, mas tem que ter conversa, tem que ter negociação, e eu vou te explicar por quê, ó. O meia Everton Ribeiro, o camisa 10 do Bahia, é o principal nome da equipe tricolor, e confirmou que as negociações para a renovação do seu contrato estão em estágio avançado. Em entrevista no último sábado, o meia expressou publicamente seu desejo de permanecer no clube e relembrou que possui um vínculo que pode ser estendido até 2026, tá? Mediante o cumprimento de metas, garantindo a sua continuidade no esquadrão, e esse é o caminho natural. Ó, olha o que disse o Everton Ribeiro. Meu empresário já vem conversando com o Cadu, acertando os detalhes. Espero que dê tudo certo para que possa continuar mais um ano. Aí você que vem me criticar, não, cara, se fosse simplesmente ele bateu as metas e renova, não tinha porque o Everton Ribeiro falar isso. Né? Não tinha por que ele falar isso. Olha o que diz ainda o Everton Ribeiro. Quando fui contratado, a princípio eram 3 anos, né? 2 mais 1. E sempre deixei bem claro que sou muito feliz aqui, minha família se adaptou bem, o clube me dá uma estrutura muito boa para trabalhar, meus companheiros excelentes, companheiros para jogar ao lado também, tá? A permanência do Everton Ribeiro até 2026 é vista como uma importante... é muito importante para o planejamento do Bahia, que busca se consolidar ainda mais como um dos principais clubes do futebol brasileiro. A confirmação da renovação deve ocorrer até o fim do Campeonato Brasileiro. Então não é tão simples, tá, gente? Tem uma negociação, tem que sentar, vai ter uma valorização salarial, não vai ter uma valorização, vai ser apenas por 1 ano, vai negociar por 2 anos, como é que vai ser a situação da multa rescisória, caso exista a multa rescisória. Então não é uma situação tão simples. Cumpriu a meta, renovou, você... Não é, calma, tem que sentar, tem que conversar, e essa conversa tá acontecendo. Na última entrevista do último sábado, o próprio Everton Ribeiro falou que essa negociação está muito bem encaminhada, e a tendência é que ele permaneça aí na equipe do Bahia em 2026, e existe uma possibilidade até mesmo de dezembro de 2027. Tá? Existe uma possibilidade de 27, e aí o Everton Ribeiro já caminharia para um fim de carreira vestindo a camisa do tricolor baiano. Tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se, desejo para você um bom dia, uma boa semana, uma semana abençoada para cada um de vocês que estão chegando com a gente. É muito importante ter vocês aqui. Dá uma verificada se você realmente está inscrito aqui no canal. Muita gente reclama, né? Que as inscrições estão saindo, né? Tá tendo um boicotezinho aí, vamos dizer assim. Então vê se você está inscrito, inscreva-se, que é muito importante pra gente, tá bom? Forte abraço, boa segunda-feira para você, saudações, tamo junto, valeu!